como foi no dia de Pentecostes, Senhor. Como foi no dia de Pentecostes, onde teu povo estava reunido, Senhor. Quando os teus discípulos se reuniram lá naquele dia de Pentecostes, e o teu Espírito Santo desceu na frente de Senhor, como língua repartida, Senhor, como fogo, e o teu povo foi cheio, e o teu povo foi cheio do teu Espírito. Que você seja ferramenta, esse vídeo do Senhor lançado nessa gestão, esse vídeo, oh Deus, vem da cruz, vem ser uma árvore que vem da cruz, esse semente vem ser mudado, e se tornar uma árvore frondosa e frutífera na presença do Senhor. Aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Adorar o Senhor é algo realmente maravilhoso. Quem concorda diz amém. É algo divino. É algo que, sabe, a gente falar, para quem não teve ainda a sensação do quanto é gostoso, é difícil explicar. É muito difícil explicar. É muito difícil. De repente, você só sabe, de repente não, absolutamente com todas as vezes eu digo, você só saberá se você ainda não soube o dia que você provar. Amém, irmão? Amém? É como eu pegar uma fruta que você nunca viu, os irmãos podem ser sinceros, que você nunca viu, não experimentou, eu comer e dizer, está uma delícia. Você vai ficar com a água na boca, né? E a pequena curiosidade de que sabor que tem, será? Aí eu vou tentar te explicar. É igual essas reportagens de repórteres que às vezes fazem uma reportagem em um país estranho e experimentam uma comida que não é comum aqui no Brasil. Quem já viu isso, né? Ele ficou com ela, ficou, tem sabor de, deixa eu ver, buchada de bode com não sei o que e tal. Aí faz aquela coisa. Você tem uma pequena e leve noção, mas você não saberá nunca o verdadeiro sabor enquanto você não experimentar. Assim é o verdadeiro adorador. O Senhor procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Amém, irmãos? E o bom de adorar o Senhor, de ministrar louvores ao Senhor, de cantar, de adorar, é que eu já disse, o prazer é nós que sentimos. Amém? É algo que Deus envia para nós. Engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus. Amém. O título que você tem cumprido, irmãos, seria: as bênçãos de Deus são para os que reconhecem a sua insignificância perante Deus. Amém? Você concorda com isso? Amém. Dá conta de lembrar de tudo aí, irmão? As bênçãos do Senhor são para os que reconhecem a sua insignificância perante Deus. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus. Deus maravilhoso. Deus maravilhoso. Precisa repetir não, né? Então acabou de embora. Entenda uma coisa. Vamos ver lá no livro de Lucas, no capítulo 4, versículo 16. Santo Espírito, és bem-vindo aqui.
Lucas 4. Versículo 16. Deus é maravilhoso. Diz assim: e assim eu digo amém. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, e a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Glória a Deus. E cerrando o livro, tornou a dar-lhe dado ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura em nossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. Diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua própria pátria. E em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta de Sidom, uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Eles, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Amém? Só até aqui. Diga glória a Deus. Diga: Deus, fale comigo o que eu preciso ouvir e não o que eu quero ouvir. Amém? Exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu sempre disse, já disse isso aqui na igreja, eu sempre disse que Deus, se algum dia o Senhor tiver que me usar para impor a mão sobre alguém e profetizar na vida dessa pessoa alguma coisa, Deus, se o Senhor me revelar alguma coisa da vida dessa pessoa, para a vida dessa pessoa, o Senhor faça de uma maneira em que eu não tenha nenhuma dúvida, porque se tem uma coisa que eu não quero, Deus, como profeta, é falar aquilo que as pessoas querem ouvir, mas eu quero falar, Senhor, aquilo que as pessoas precisam ouvir. Amém, amados? Glória a Deus. Eu sempre essa é a minha visão da igreja. Deus, fala comigo. Desde que da minha primeira conversão, da minha conversão, não teve uma segunda conversão. Desde que me converti, eu sempre disse: Deus, fala comigo. Não me importa se o Senhor vai passar a mão na minha cabeça e dizer eu te amo, ou se o Senhor vai me dar uma chibatada nas costas e dizer você é vigia. Não me importa, eu quero saber que Deus está atento à minha vida, aos meus passos, a tudo que faço. Amém, amados? Engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus. Então você viu aqui que Jesus chega à cidade de Nazaré, onde ele havia sido criado, no dia de sábado, como era de costume, e entra na sinagoga e ele começa a falar, né? E ele diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e tudo aquilo que nós já lemos. E lá na frente, depois de haver lido o livro, ele diz: hoje se cumpriu essa escritura aos vossos ouvidos.
Amados, olha o privilégio daqueles que estavam naquela sinagoga. Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que profetas antigos, Isaías e todos os profetas haviam profetizado sobre a sua vida. Jesus fala: eu sou esse a que o livro se refere. Eu estou diante de vocês. Olha que privilégio glorioso daqueles que estavam sentados naquela sinagoga. Mas a incredulidade era tamanha do povo. Eles não enxergavam aquele que estava à frente dele. Claro que isso era profecia, que seria assim. Não enxergavam quem estava diante dele, o Filho de Deus enviado por Deus para sarar as nossas enfermidades do pecado. Eles não enxergavam dessa forma. Olha que privilégio. E eles, mas Jesus falava, e eles foram ficando maravilhados. Cara, esse não é aquele Jesus ali que pequenininho, que de vez em quando corria e jogava bola no meio da rua aí e tal, brincava com os meninos. Não, porque Jesus foi uma criança normal, ele teve uma infância normal, como toda criança. Ele não ficou como uma criança em um altar sendo adorado. Não, ele teve uma infância normal. E a gente se maravilha, às vezes, rapaz, o cara está falando, mas ele realmente está. Rapaz, essa viagem que ele fez aí afora, esses milagres que ele tem realizado, mudou muito ele, eles estavam admirados. Claro que quando Jesus falava sobre a palavra, quando a sua palavra vinha, quando vinha a sua palavra de salvação, de advertência, havia aqueles que olhavam e diziam: ah, tá. Pensa que eu não sei, quando era menino, que ele era igual a todo menino. Agora vem dar uma de santo para cá, começou a haver um julgamento. E Jesus fala para eles assim, eu acho maravilhoso, isso me chamou a atenção essa passagem. E Jesus diz: sem dúvida, me direis esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus. Esse provérbio para o povo na época era um provérbio comum, porque diz que nas festas que o povo judeu realizava, viam mercadores, viam pessoas de outras nações, de outras localidades, vinham trazendo coisas para vender nas festividades de Israel. E você já viu esses mercadores que saem nas ruas de cidade, por exemplo, vendendo remédio? Quem já viu? Que ele faz, e ele dá: isso aqui é raiz de babaçu. Não sei se babaçu tem raiz, deve ter babaçu, deve ser um pouco. E ela faz cura câncer, cura não sei o que é isso aqui, e vai vir aquela roda em volta nas frente deles, e ali ele sai vendendo todo tipo de raiz, todo tipo de remédio que cura tudo. Isso aqui, esse é não sei de que vem não sei da onde, que eu fiz não sei com que cura não sei o que, não sei o que lá, e vira aquele mundo de gente, outro comprando. Isso aqui cura não sei o que, isso aqui cura hemorroide, isso aqui cura não sei o que, isso aqui cura... E o povo fica doido para comprar aquilo ali. Compra, bebe, passa mal, tem uma desinteria, não cura nada. Então, as coisas desse tipo aconteciam nessa época de Israel. E quando essas pessoas vinham trazendo mercadorias ou vendendo remédios, acabou criando-se esse provérbio, porque vinham para vender esse remédio, vinham pessoas aleijadas, vinham pessoas com problema de conjuntivite, pessoas com dentes danificados, não sei o que, e eles ao mesmo tempo faziam propaganda que aquele remédio curava isso ou aquilo, e criou-se um ditado, um provérbio que dizia: os meninos gritavam para esses mercadores, diziam: médico, cura-te a ti mesmo. Os meninos brincavam, perturbavam esses vendedores, diziam: se tu não cura com isso aí, então te cura, já que tu está vendendo cura a tua enfermidade também. E acabou se criando um provérbio. E Jesus, entendendo os seus pensamentos, disse: vocês vão dizer esse provérbio para mim hoje também: médico, cura-te a ti mesmo. Ou seja, eu sei quem tu és, de onde tu vieste, tu fosses criado aqui em nosso meio, nós te conhecemos. Mostra aí que tu é o bom. Então tu não fosse para Cafarnaum e outros lugares, fizesse isso e aquilo, as pessoas não estavam olhando Jesus com um olhar nem pensando sobre Jesus, com o pensamento de quem precisava de Jesus, das suas palavras e do seu milagre, do seu poder, dos seus sacrifícios.
As pessoas daquela sinagoga estavam olhando Jesus com um olhar de julgamento. Elas estavam julgando ao Senhor Jesus Cristo, estavam analisando e julgando, não olhando o Senhor com o olhar de quem precisa. Por isso eu digo, as bênçãos de Deus, eu digo, são para os que reconhecem a sua insignificância, que não são nada perante Deus, precisam de Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor, nosso Deus. Mas aí o Senhor vai mais além. O Senhor fala assim: olha, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua parte. É verdade, é complicado. O lugar onde você nasceu, o lugar onde você se criou, onde você viveu, até para o cristão que se converte, depois a pessoa que viu ele, que foi vizinho, que quer que seja, que brincou com ele na sua infância, que cresceu com ele, depois que vê ele convertido ou no altar pregando, ou indo em direção a essa pessoa para impor as mãos e ministrar quando, opa, que não, eu te conheço, não sei de onde tu vem, conheço. As pessoas ignoram isso. E a primeira coisa que fazem, ao invés de se abrirem para querer receber a bênção de Deus, o milagre de Deus sobre as suas vidas, opa, tira a mão da minha cabeça. Profeta ter honra na sua terra não é fácil, é muito difícil. Palavras proferidas pelo Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz mais adiante: em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se secou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e nenhuma delas foi enviada a Elias, senão a Serepta de Sidom, ou seja, a cidade de Serepta, que fica na região de Sidônia. Há uma mulher viúva, e muitos leprosos haviam em Israel no tempo de profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Aí quando aqueles que estavam na sinagoga escutam isso, aí eles já estavam por aqui, por ouvir Jesus falar, aquele menino que cresceu junto com eles, já não estavam achando que ele era digno de estar no centro da sinagoga falando aos judeus. Aí quando Jesus pronuncia essas palavras, eles ficam por aqui, transbordam de ira, de raiva, de ciúme, de despeito, de que quer que seja, de descrença, e se levantam e tomam Jesus à força para o arrastar, e o arrastam para fora da sinagoga. Aí você pergunta: mas pastor, o que esse homem falou? O que ele falou demais? Para que a ira, para que eles fossem tomados pela ira. O que aconteceu é que quando Jesus fala que em verdade eu digo que muitos viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cercou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e nenhuma delas foi enviada a Elias, senão a Serepta de Sidom, uma mulher viúva. Essa mulher, a quem Deus enviou o profeta Elias, ela não era pertencente ao povo judeu, ela não fazia parte do povo judeu. Ele está dizendo: olha, quando Elias chegou diante de Acabe, do povo de Israel que andava em desobediência, disse: olha, segundo a minha palavra, durante 3 anos e 6 meses não haverá chuva. Que ousadia do profeta Elias! Esse homem foi muito ousado. Não vai haver chuva. E de fato não houve. De fato não houve. E a crise veio sobre todo Israel e os arredores. O povo que circunvizinhava Israel também sofreram com a falta de chuva. O próprio Elias, que havia lançado essa profecia, que amaldiçoou aqueles anos com falta de chuva, por 3 anos e 6 meses ele próprio sofreu, porque Deus disse: ó, tu vai para a caverna, fica lá, vai ter água para tu beber, e eu vou mandar os corvos te alimentar. Com a falta de chuva, os rios secou, a água acabou, Elias teve que sair. Ele disse: vai, vou te levar para uma viúva. Deus conduziu Elias para uma viúva, para uma mulher que não fazia parte de Israel, que não fazia parte da nação de Israel, da tribo de Israel, não fazia parte ali daquele povo ao qual Deus tinha tantas promessas. Aí o povo já começou a ficar assim: epa. O judeu da sinagoga começou: opa, ele está cutucando a gente, está sentindo alguma coisa, ele está dizendo alguma coisa para a gente ali. Vamos prestar atenção no que ele está dizendo. Aí ele vai mais além. Jesus diz: olha, muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado senão Naamã.
Aí o outro disse: é mesmo, ele cutucou a gente. O que é que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo: olha, no tempo do profeta Elias, todo o povo de Israel passou por uma dificuldade muito grande, fome, uma crise terrível. E havia muitas viúvas, e olha que Deus se preocupava com as viúvas. Você vê que nos mandamentos, no Novo Testamento, recomenda-se: olha, cuida das viúvas, cuida dos órfãos. E aí Jesus diz: olha, naquela época eram muitas viúvas em Israel. Sabe para onde o profeta foi? Para uma mulher viúva, que não era parte de vocês, que não era povo de vocês, que não era judia. E olha que é o nosso Deus, é o Deus de vocês. Ele mandou para essa mulher, não para a viúva de vocês, que fazia parte de vocês. E havia muitos leprosos na época do profeta Eliseu. Havia muitos judeus no próprio Israel, havia muitos judeus leprosos. Sabe qual foi o leproso que foi curado por Eliseu? Naamã. Você sabe que era Naamã? Era capitão do exército sírio, que dominava sobre as nações. Israel estava sendo subjugado, Israel estava ali pisando em casca de ovo, porque a Síria dominava naquela época. É tanto que quando Naamã chega com a carta diante do rei de Israel, ele entra em desespero e fala: ele está caçando meio para vir que guerra contra a gente, porque não tem lógica. Eu sou Deus para curar esse homem de lepra. Aí Jesus disse para eles: olha, por causa da desobediência de vocês, por causa da desobediência de vocês têm deixado de ser abençoados, e não é de hoje. Jesus disse: olha, quando Elias decretou, sabe por que Elias decretou 3 anos de seca? Por causa da desobediência. Sabe por que Elias não foi enviado ao povo, a uma viúva de vocês? Porque o povo estava em desobediência. Foi enviada a uma mulher cujo povo era pagão, era um povo que servia e adorava outros deuses. Havia muitos leprosos na época do profeta Eliseu, no meio de vocês, Israel. Sabe qual foi o homem que foi leproso? O capitão Naamã, que era temido pelo seu exército, pela sua estratégia de guerra. Ele foi curado de lepra, enquanto Israel, no meio de Israel, havia muitos leprosos que não foram curados. Sabe por quê? Por causa da desobediência. Vocês têm sido deixados de ser abençoados. Não é de hoje, é de muito, mas muito tempo. Foi isso que Jesus disse. E eles, ao invés de baixarem seus rostos, reconhecerem seu pecado, a sua falha, olharem para dentro de si, reconhecerem os seus erros, olharam para Jesus e o expulsaram da sinagoga. Ao invés de reconhecer e dizer: Senhor, sabe, o verdadeiro adorador, sabe como faz o verdadeiro adorador quando ouve isso? E no verdadeiro adorador, ele olha para dentro dele e ele chora. Ele chora porque ele diz: Deus, como eu fui ignorante, Deus, como eu estava errado, Senhor, como eu não percebi isso? Foi isso que fez o rei Davi. Quando o profeta chega diante dele e conta uma história de um fazendeiro que tinha muitas ovelhas, e tinha um empregador que tinha uma e tal, vocês já conhecem a história de qual está o diabo. E Davi levanta o negócio: quem foi? Pega minha espada que eu vou matar. Quem foi? Que o profeta lhe fosse tu, Davi. Aí ele cai em si. E quando ele cai em si, Davi sente um arrependimento muito grande. Sabe por que Davi era um adorador? Davi sabia reconhecer quando o Senhor falava. Ele ouvia e entendia e sabia que tinha que se arrepender, que tinha que se dobrar diante do Senhor. Mas há aqueles que não se dobram, que se erguem, levantam com a sua arrogância, a sua soberba e dizem: epa, que não! Que conversa é essa, profeta? Que conversa é essa, o tal de Jesus? Está dizendo o que com o povo judeu? Pega ele e vamos botar para fora. Não foi só naquela época, ainda hoje
botou o pastor para correr para fora debaixo de tapa. Sabe por quê? Porque tem muita gente dentro da igreja que quer ouvir do pastor, do pregador, aquilo que satisfaz o seu coração e não satisfaz as suas necessidades reais. Engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus. Nenhum arrogante, nenhum soberbo, nenhum homem que age com ignorância, orgulhoso, etc., vai ter que Deus a bênção que precisa, que necessita. Nenhum. A bênção é decorrente da obediência. Meu Deus, isso foi escrito na época dos judeus lá antigos, Deuteronômio